Olá pessoal, bem-vindo e bem-vinda ao canal Amu Invest. SARE11, o SARE 11, vale a pena? Venha saber. Então pessoal, esse é um fundo imobiliário de tijolo que eu considero ser um fundo híbrido, porque ele tem fundos de lajes e fundos de galpão logístico. Na data que eu gravo o vídeo, esse fundo está sendo negociado a R$ 54,75. Ele teve uma queda gigantesca recentemente, né? Ele está entregando 13% de dividend yield nos últimos 12 meses. Cuidado para isso aqui, tá? Por quê? Se você considerar que ele é um fundo de base 100, ele está longe desse dividendo. Isso aqui é considerando quem comprou o fundo depreciado e está recebendo o dividendo atual. Pode ver que ele está com bastante desconto, ó, sendo negociado a um PVP de 0,58. Isso indica que ele está com 42% de desconto. E é um fundo que possui uma liquidez diária, uma média de 1.500.000 por dia. Nesse quesito aqui ele tem uma liquidez muito boa. E nos últimos 12 meses, ele já estava bastante depreciado. E nos últimos 12 meses ele vem com a queda de 20% aí acumulada. Recentemente, esse fundo desabou suas cotações. Você pode ver que ele estava mais ou menos a R$ 65. Isso há poucos meses, ó, e agora está nessa faixa de R$ 54,00. No quesito de cotação aqui a gente vê com mais exatidão, ó. 54,75, sendo que a mínima é 54,50, ou seja, ele está beirando as mínimas, e o máximo que ele teve foi R$ 80,00 no último ano. A gente vê que ele é um fundo que surgiu antes da situação pandêmica, tá? De março de 2020. Quando ele veio ao mercado, o mercado todo estava eufórico. Ele é um fundo de base 100, cuja cota chegou a ser negociada a 100, 110, 113. Veio a situação pandêmica, suas cotas caíram para baixo de R$ 66,00. Rapidamente ele se recupera, fica ali a mais ou menos 88. Ele se recupera mais ainda e chega ao seu valor patrimonial ali, próximo de 100. Só que, a partir do mês 6 de 2021, começa a derrocada do fundo. Ele desaba, saindo de mais de R$ 100 para incríveis novamente aqui, ó, 60 e poucos reais, 64, 63 reais. Fica mais ou menos lateralizado, próximo de 70, com alguns ápices ali, né, para os 77. Ele apresenta uma ideia, porque assim, no final do ano passado, no período eleitoral, apresentou até uma perspectiva de alta, né? O fundo chegando ali a R$ 77,00, só que ele voltou a cair novamente. E agora, ele tá nesse patamar aí próximo de R$ 55,00, esboçou uma recuperação, mas de novo, novamente, está nesse patamar de R$ 55,00. Mais à frente aqui, a gente consegue ver a rentabilidade do fundo frente a outros indicadores, né? O fundo não tem 5 anos, mas também ele tem mais de 2 anos. Então vamos pegar 5 anos aqui, lembrando que esse período aqui ele perde rentabilidade, então é um pouco injusto com o fundo. Mas ainda assim ele está com rentabilidade negativa, tendo em vista aqui, ó, menos 30% de rentabilidade. Ele está muito abaixo do seu valor, né? Na verdade, a rentabilidade era para ser de menos 50%. Mas como ele entregou dividendos no período, ameniza esse prejuízo do fundo e cai, entre aspas, para apenas 30%. Nesse período, só que são dos últimos 5 anos, e não de apenas 3 anos, né? Nos últimos 5 anos, o CDI do período é de 40%, o IPCA 31%, o IFIX 51% e o IDIV, que é o índice de dividendos das ações, 99%. Mais abaixo aqui a gente vê as entregas do fundo. Isso aqui foi uma entrega bem atípica, esquece, desconsidera. Mas a gente vê que o fundo ele entregava pouco, ó. Ele subiu para o patamar de 50 centavos, acima disso, na verdade, 60 e poucos centavos, e agora recuou para baixo de 50 centavos. Eu vejo isso de forma muito, muito negativa. Quando você investe em um fundo de tijolo, você busca duas coisas. Que as cotas valorizem e que cada vez mais elas valham mais, porque imagina que você compra um imóvel. A tendência é que esse imóvel vai valorizando cada vez mais. Com esse fundo, ele está com as suas cotas depreciadas, então está ao contrário do que você busca. Outra situação que você busca é que os seus dividendos sejam crescentes, que a cada ano vá se recompondo, no mínimo a inflação aí vá subindo, né? E aqui a gente vê um momento que o fundo teve até uma alta e agora regrediu pior do que estava antes. Note, ele estava entregando 64 centavos, 63, 62, 60, 59, 50 e 48. Então ele teve uma queda gigantesca nos rendimentos. Na minha humilde opinião, isso aqui corroborou para o fundo cair mais, tá? Dia 31 de agosto, eles vão pagar no dia 15 de setembro a quantia de 48 centavos. Mais abaixo aqui, a gente vê a rentabilidade média do fundo, que chegou a ser de 58, ó, 60 e pouco, e ela vem subindo a rentabilidade mesmo com os dividendos caindo. Por que que isso está acontecendo? Ora, a cota cai tanto que mesmo os dividendos caindo, como ela cai muito mais do que os dividendos, na proporção, o dividend yield faz subir. Então,
Cuidado, não seja abobaiado, induzido achando que esse fundo está pagando muito. Considerando que ele é um fundo de base 100, esses 50 centavos atuais do fundo é pouco. Ele hoje é um dividendo aceitável porque o fundo está bem depreciado, mas 50 centavos é pouco para um fundo de base 100, né? Então, pessoal, antes a gente continuar vendo mais a respeito desse fundo imobiliário, eu trago aqui para vocês formas de apoio financeiro ao nosso trabalho. Se você gosta do nosso trabalho aqui, considere nesse vídeo fazer uma doação para o Pix do canal de qualquer valor. amuinvest@gmail.com. Qualquer doação é muito bem-vinda. Outra forma de apoiar o nosso trabalho, os nossos 3 canais, Amuinvest, Amufiagro e Amudicas, ambos contam com um clube de membros. A partir de 10 centavos por dia, R$ 2,99 por mês. Eu acho um valor barato, acessível, mas que para o canal faz muita diferença. Considere aí se tornar membro do canal, porque além de nos ajudar, você ainda tem um hiper mega desconto na planilha de controle financeiro. Essa planilha, ela é barata, acessível e é muito completinha, tá? Considere fazer a aquisição dela, que vai nos ajudar imensamente. Outra forma de apoio financeiro, os nossos canais também, nós contamos com e-books, Introdução aos Fundos Imobiliários e Introdução aos Fiagros. Esses e-books são baratos e acessíveis também. Considere adquirir esses e-books, tem bastante conhecimento que pode agregar bastante para vocês aí. Muito obrigado a todos vocês que apoiam aí o nosso trabalho. Eu não poderia deixar de agradecer os membros do canal. Então, no canal aqui, Amuinvest, o Davi, o Flávio, o DP Contabilidade, muito obrigado de coração a todos vocês. E lá no canal Amufiagro, o Alexandre, o Antônio F. Barros, muito obrigado. Saibam que os membros carregam o canal aqui nas costas. Obrigado de coração aí, tamo junto. Aqui agora nós estamos dentro do relatório gerencial, o relatório mais recente que o fundo divulgou. E aqui ele fala alguns informativos, né? Qual o objetivo do fundo? Ele tem imóveis São Paulo e Rio de Janeiro, é o objetivo dele. O valor da cota de mercado, R$ 60,00, só que isso aqui já está depreciado. 50 centavos de dividendos, isso aqui já está menos. O número atual de cotistas, quase 45 mil. O fundo se iniciou em 2019. Ele tem um patrimônio de 872 milhões e a taxa cobrada pela gestão, 1,25. E esse fundo não cobra taxa de performance. Seguindo aqui no relatório, a gente vê os comentários da gestão. Então eles explicam aqui, ó, que no mês de julho o fundo distribuiu 50 centavos, o que representa um yield de 10%, considerando o valor de R$ 60,00. Então hoje daria um yield até maior, tá? Porque a cota está menos que isso. Eles possuem um resultado acumulado de 72 centavos. Quanto ao portfólio, todos os ativos permanecem adimplentes, não tem ninguém inadimplente. Em relação à comercialização dos andares vagos do WT Morumbi, estamos em tratativas com 2 inquilinos para prorrogação de prazo e locação de 2 inquilinos para expansão de área. Quanto aos novos processos, estamos com negociação avançada e diversas visitas no imóvel. Em termos gerais, observamos que a procura por novas áreas está aquecida, com um aumento considerável nas demandas por novos escritórios. Adicionalmente, em complemento ao último relatório de gestão, o fato relevante divulgado 21 de março, referente à rescisão antecipada da BRK, continuamos em tratativa com o inquilino a fim de alinhar não só a data de desocupação, mas também as condições de devolução do imóvel. Continuando aqui, eles falam o seguinte, que reforçamos que enquanto não houver a efetiva desocupação, a locatária seguirá honrando com o pagamento do aluguel e dos encargos referentes aos andares. No WT Work Balance Sintra lá, ó, em julho de 23, iniciamos as tratativas com o inquilino para a renovação de contrato que vence em outubro de 23. Em relação ao portfólio logístico do SARI, no dia 10/7 foi paga a 4ª e última parcela do ativo de Santo André. Dessa forma, com a quitação de todos os valores, a escritura do imóvel já foi transferida e registrada em nome do fundo. Adicionalmente, em complemento ao fato relevante, lá de outubro de 21, o valor total desembolsado, considerado a correção monetária das 4 parcelas, foi de 82 milhões, correspondente a 2.700 por metro quadrado, bem abaixo do custo de reposição. Por fim, considerando os últimos fatos relevantes publicados sobre as decisões antecipadas, a atual ocupação do portfólio, resultado acumulado a distribuir é de 72 centavos, expectativa na distribuição de rendimento mensal para o segundo semestre continua entre 45 e 50 centavos. No mês de julho, o fundo teve uma desvalorização de 6%, 35% abaixo do seu valor patrimonial. Ao compararmos com o fechamento do mês passado, tivemos a entrada de mais 1.500 investidores e agora eles estão com quase 45 mil investidores. Mais abaixo aqui a gente vê a composição do portfólio do fundo. Então hoje, o WT Morumbi representa 50% do portfólio aí das receitas. Então note que ele é concentrado em um único imóvel. Um imóvel é 50% das receitas. Ele tem dinheiro parado em caixa que é mais 28%.
Então, os outros 3 imóveis, o fundo é quase nada, ó. 7, 6, 5. Então, esse WT Morumbi é um percentual muito, muito alto que o fundo possui aí. Em termos de ABL, o imóvel de Santo André chega a ser maior que o WT Morumbi, mas ele representa muito menos em termos de valor de financeiro, né? E aqui a gente vê também os ramos de atividade. 44% dos inquilinos são do setor de serviço, tem setor de tecnologia, e 41% são dos setores de bens de consumo. Aqui, para mim, está uma situação péssima por parte da gestão. Eu quero investir em um ativo que eu saiba como é que está a exposição dos inquilinos frente ao fundo. Aí ele vem e fala, beleza, percentual da receita imobiliária por inquilino, ótimo. Tá, mas qual que é o percentual? Quanto que o Brookfield representa? Eu vou ter que pegar aqui, fazer um cálculo matemático, ver quanto que isso aqui representa e quanto que isso aqui representa frente ao total. Não era só ele colocar o percentual aqui não, gente? Isso aqui, para mim, demonstra falta de transparência por parte da gestão. Pô, como assim, Amu? Ora, mesmo para fundos de tijolo, o ideal é que você invista em fundos que tenha no máximo 10% de exposição por inquilino. Porque se algum desses inquilinos sair, isso vai representar bastante para o fundo, né? Então, eu não sou cotista do fundo e nem quero ser. Mas se você se interessar pelo ativo, mande uma mensagem para a gestão perguntando quanto que a Brookfield representa aí do fundo. A Unilever, a WeWork, o HDI, esse Prometon, pelo menos aparentemente, são as maiores exposições do fundo. Quanto que eles representam? Isso aqui, para mim, gente, é falta de transparência total. Qual o medo da gestão de trazer essa informação aqui no portfólio? Então, sei lá, eu acho que a gestão deixa muito a desejar nesse seguinte aqui. Para mim, isso aqui é uma das informações principais que deveria estar claro aqui e não está. Aqui a gente vê o seguinte, o quanto que o fundo tem de ocupação, né? Atualmente, ó, a ocupação do fundo financeira era de 100% e a ocupação física era de 80%. Ou seja, ele tinha aqui uma RMG nele, né? E pode ver que acabou essa RMG. Então, agora para frente, não tem mais dinheirinho extra. Por isso que hoje ele está 88% ocupado aí e 88% de receita. Já dos galpões logísticos, ele sempre esteve 100% aí das receitas aí. Então, um ponto que me chama a atenção é, o fundo chegou a entregar 60 e tantos centavos e agora caiu para menos de 50. Poxa, como que 12% aqui de receita, tá? De percentual de receita aqui, tá impactando tanto assim no portfólio, né? Isso é um ponto interessante. 68% dos contratos do fundo são indexados a GPM, 23% a IPCA e 7,4% a INPC. Como atualmente o IGPM está sofrendo muito, isso aqui é um mau sinal para o fundo, tá? Isso aqui no curto prazo pode não trazer muito resultado para o fundo na questão de renovatórias. Aqui a gente vê quando que vence os contratos do fundo. Então, nesse ano agora, está vencendo 6%. O ano que vem, vence mais 16%. 2025, vence mais 2%. Então, aqui a gente vê que uns 25% ou mais está vencendo nesses 3 anos aí. Então, um percentual alto. Vamos ver se agora a gestão consegue fazer um bom trabalho e que os inquilinos renovem, ou se eles saírem, a gestão consegue recompor os inquilinos de forma rápida, né? 2027 é um ano preocupante para o fundo, ó. 60% dos inquilinos vence o contrato, e se não houver renovatória, aqui é um momento que o fundo pode sofrer bastante. E revisionais de contrato, ó, esse ano, 51% de revisionais, mas com o IGPM desse jeito aí, acho que isso aqui não vai impactar quase nada para o fundo. No ano que vem tem bastante revisional também, ó, mais 22%. Em 2025, mais 12% de revisionais. Aqui a gente vê a composição dos ativos do fundo, né? Então o fundo é dono desse Barueri, do Santo André, do WBC. E esse WT Morumbi é por meio desse FII-TM aqui, ó. Que ele tem essa coisa, cria essa dívida dentro dele. A dívida do fundo nunca foi algo tão problemático. É algo que tem que ficar atento, tá? Mas eu não vejo como sendo algo tão problemático. Os imóveis que o fundo possui, arredondando aqui, ó, vale 995 milhões, quase 1 bilhão. Só que ele tem muito FII na carteira. Ele é um fundo de tijolo que tem fundos imobiliários FIIs na carteira, ó. Ele tem 150 milhões em FIIs. E ele tem mais 45 milhões aqui em caixa ainda. E ele tem 9 milhões a pagar. E ele tem 307 milhões de alavancagem. Então, poxa, se a gente considerar o que ele tem aqui, ó, 200 milhões, acho que isso aqui pode ajudar bastante a pagar a dívida do fundo aí, né? Então não vejo como sendo algo tão preocupante assim. E aqui a gente vê um por um os imóveis e o que eles representam aí do portfólio do fundo. Aqui a gente vê sobre a alavancagem, né? Só que uma parte que me deixa, que acho que deixa muito a desejar aí da gestão,
não detalhar a fundo como é que é o pagamento dessa alavancagem. Aqui até mostra que ele está pagando 1,5 milhão dessa alavancagem, mas isso é suficiente? Isso é suficiente para os pagamentos? Na minha opinião, não. Se ele tem 300 milhões de alavancagem aqui, 1,5 milhão aqui por mês não é suficiente mesmo. Como assim, amor? Ora, vai ter momentos aqui que o fundo vai ter que desembolsar, sei lá, tá? 10, 20, 30, 50 milhões aqui de amortização. E de onde que ele vai tirar esse dinheiro? Então, assim, ele tem recurso ainda em caixa, né? Ele tem quase 50 milhões lá líquidos e mais 150 milhões de FIIs, mas seria interessante ele mostrar como é que realmente são os pagamentos dessa dívida aqui, né? Enfim, vamos ver na prática o que as despesas do fundo representam frente às receitas. O fundo, no mês de julho, ele receitou 7 milhões e 100, então vê que aquele impacto lá está fazendo diferença aqui para o fundo. Ele receitou lá, ó, era 5 milhões e 700, e agora é só 5,100, mostra que a RMG realmente acabou e está impactando aí. Os FIIs estão pagando uma média de 1,5 milhão, então os FIIs são suficientes para arcar com o custo da alavancagem mensal, mas quando tiver que fazer os pagamentos que eu acho que tem que fazer, tá? Então, e a renda fixa também contribui com um bom recurso aí de 440 mil. Agora vamos lá, ó. Quais despesas que o fundo tem? 620 mil é taxa que vai realmente para o bolso da gestão, então isso aqui eu vou calcular. Aí ele coloca aqui outras despesas, 153 mil. Gente, para você que tá vendo esse vídeo, 153 mil, ó, 240 mil, 259 mil. Ele pagou no ano de 2023 1 milhão e 400 mil. É pouco ou muito? Para mim é muito. O que é essa despesa aqui? Então isso não é só desse fundo, tá? Isso é uma crítica a 99% dos fundos. O que são essas outras despesas? Tem como descobrir pelo menos um pouco mais aqui? Tem. Se você pegar aqueles relatórios trimestrais, lá eles são mais detalhados. Lá pode ter informações a respeito disso aqui, tá? Mas eu acho que isso aqui também é falta de transparência por parte da gestão, na minha humilde opinião. Então vamos ver na prática o que as despesas, pelo menos as que vão para a gestão, está representando frente ao total que o fundo receitou. Ele receitou ali em julho 7 milhões e 100 e despesa 621, que vai arredondar para 622. 622 vezes 100, dividido por 716. Em julho, está representando 8,74%. Até 10% eu acho totalmente aceitável. De 10 a 15 eu acho caro. Ainda assim investiria, mas acho caro. E acima de 15 aí é fora do normal. Então, nesse sentido aí, estão aceitáveis as despesas do fundo. Essa parte de rendimento, rentabilidade aqui, tudo eu pulo. Negociações, tudo eu pulo. E aqui é interessante que o fundo meio que caiu no gosto dos cotistas, né? Ele saiu de uma base de 26.500 cotistas para quase 45 mil cotistas. Então, ele veio numa boa crescente. Eu acho que se o fundo continuar desse jeito, ele pode perder um pouco de cotistas aí agora, nos próximos meses, né? Então, pessoal, antes da gente continuar vendo mais a respeito desse fundo imobiliário, a gente ainda vai ver os imóveis, vai ver outras informações, tá? Eu trago para vocês formas de apoio gratuito ao nosso trabalho. Se vocês gostam aqui do que a gente faz, considere nesse vídeo, deixa o like, comenta, compartilha, se inscreva no nosso canal e ative o sino. Tudo isso aí é de graça, mas pra gente faz muita diferença. Comenta aí pra nós, e aí? O que você acha a respeito desse fundo imobiliário? Você tem ele no seu portfólio? Você teria cotas dele? Você acha que o fundo vem fazendo um bom trabalho? Eu acho que, em geral, a gestão fez sim um bom trabalho. Falta muita transparência por parte deles, tá? Mas, assim, e também tá deixando a desejar, com essas quedas de rendimento, não são tão bem explicadas, né? Mas eu não sou cotista do fundo, não tenho interesse de ser cotista do fundo, e o fato de eu não ter, isso não significa que o fundo seja bom ou ruim. Nós temos aí um canal secundário que está tentando chegar a 1.000 inscritos. O canal Mufinfra já conta ali com 442. Considere lá no canal Mufinfra se inscrever. Os nossos 4 canais estão presentes em outras plataformas e eu abro caixas de pergunta com frequência lá no Instagram. Vá lá no Instagram, deixa a sua dúvida lá que a gente vai tentar responder o mais rápido possível. Voltando aqui para o relatório gerencial, a gente vê aqui o seguinte, ó, os offices. Offices são fundos de lajes, fundo de tijolo. Ele tem 2 imóveis em São Paulo, ó, e eu não conheço nada de São Paulo aqui, na região próximo do Brooklyn. E a outra fica aqui próximo do Pacaembu, Higienópolis, o WT Morumbi e o Work Bela Sintra. Aqui a gente vê a imagem dos imóveis, né? São imóveis... Esse WT Morumbi é aquele que representa 50% do portfólio do fundo. E todos os demais, ó, esse Work Bela Sintra e os demais é bem irrisório, ó. 35 mil metros quadrados frente a 4 mil. Então é algo totalmente irrelevante um com o outro, né? E os imóveis logísticos do fundo ficam lá em Santo André e Barueri, né? Os dois na região de São Paulo também.
E aqui a gente vê imagens. São imóveis que ele sequer traz aqui pra gente se são imóveis A, B, C, né? Eu acho, pelo menos pelo, né? A foto, são imóveis de classe B ou C, não são imóveis de alta qualidade, não. E também aparenta ser imóveis já mais velhos, né? 38 mil metros quadrados, 18 mil metros quadrados, são imóveis que não estão apresentando vacância. Atualmente, o único imóvel que tem vacância é o WT Morumbi. E essa vacância, apesar de baixa, tá machucando bastante o fundo, né? Então, veremos. Que imagina que se esse fundo não estivesse passando por nenhum problema, ele estivesse pagando esses 40 e poucos centavos, para um fundo de base 100 é muito pouco, na minha humilde opinião. E se ele vem locar esses 12% aí, não vai subir tanto assim, sabe? Então, para mim, eu acho que, né, enfim. Aqui a gente vê a composição do fundo. Então, hoje ele tem quase 80% em imóveis, 17% em FIIs e mais 4% em renda fixa. Ele tem 20% ali, gente, em ativos que rende mais do que um fundo de tijolo. Entende? Imagina ele com 20% em ativos que rende mais que um fundo de tijolo e ainda assim ele está deixando muito a desejar nos resultados. Então, se esses 20 e poucos por cento aqui estivessem alocados em um imóvel, o resultado do fundo ainda seria pior do que está sendo hoje. Então, é estranho, sabe? Para mim. E quais os fundos que ele tem, ó? Ele tem um BTCI, CPTS, Iridium, só fundo de papel, ó. Fundo de papel, fundo de papel, fundo de papel, fundo de papel. Então, como que um fundo de tijolo está investindo em fundo de papel? Será que isso aqui é complementação do caixa para render mais? Não sei, né? E aqui ele traz mais algumas outras informações gerais a respeito do fundo. Então, pessoal, o que eu tinha para trazer a respeito do SARI 11 são somente essas informações. Eu gostaria de agradecer e reiterar. Muito obrigado a todos vocês que apoiam o nosso trabalho aí, seja de forma gratuita, seja de forma financeira. Obrigado a vocês que têm adquirido os e-books do canal aí. Obrigado a vocês que se tornam membros, que fazem doação para o Pix. E vocês que adquirem a planilha de controle financeiro. Tudo isso aí ajuda muito e pra gente é de extrema importância. Por falar em e-books, o canal Amudicas conta com e-books aí. Considere ir lá no canal Amudicas e fazer a aquisição desses e-books que acredito que vai ajudar bastante aí. Português para concurso público. Eu vou ficando por aqui e eu espero encontrá-los nos próximos vídeos. Fiquem todos com Deus, tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e fui! Slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yeah, go, go, go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing